One Piece é uma obra cheia de mistérios e mesmo depois de mais de 1000 capítulos, ainda hoje conseguimos encontrar informações que podem nos deixar espantado com tamanha genialidade do autor. Dito isso, recentemente a obra de Eiichiro Oda fez uma ligação com alguns yokais da mitologia japonesa, assim comparando o Gorosei Saturno com o yokai de nome Ushio-Ni, e isso atiçou a nossa curiosidade para saber se existia mais alguma ligação da obra com outros yokais, ou até mesmo com outros seres demoníacos. E conforme a pesquisa foi se aprofundando, descobrimos algo que estava na nossa cara o tempo todo e nunca tínhamos notado. Como por exemplo, esse símbolo dentro da sala dos Gorosei lá em Mary Joyce. Além do mais, um símbolo bem parecido acabou de ser mostrado agora no capítulo 1094, pouco antes do Gorosei mostrar a sua transformação. Olha só como eles são bem parecidos, quase que exatamente com o símbolo de Baphomet. E para quem não sabe, Baphomet é uma criatura simbólica demoníaca que apareceu como um ídolo adorado pelos Cavaleiros Templários no século XIV. E só nisso aí já dá para fazer uma ligação dos Cavaleiros Templários com os Cavaleiros Sagrados, não é mesmo? Então, continuando. O nome Baphomet apareceu pela primeira vez na consciência popular inglesa, no século XIX. A sua imagem é representada com a cabeça de um animal com chifres. Ela foi criada por Eliphas Levi, um ocultista francês que publicou no seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Só nessa pequena parte que eu mencionei para vocês agora, já tem a confirmação de um ritual de alta magia. O que exatamente aconteceu no capítulo 1094 de One Piece, quando Gorosei Saturno usou a sua transformação pela primeira vez. Reparem que o mesmo símbolo que eu mencionei anteriormente aparece novamente em Egghead como uma espécie de ritual para invocar o Gorosei Saturno de um outro lugar para dentro da ilha. E o mais interessante é que ele já chega na ilha usando a sua transformação, que parece bastante com o yokai Ushio-Ni. Além disso, uma das frases que ele diz ao aparecer naquele local é que há muito tempo ele não ia para a superfície da terra. Nesse caso, o Gorosei está se referindo ao fato de ter muito tempo que ele não sai de Mary Joyce. Afinal de contas, lá em Mary Joyce, nós vimos ele usando a sua transformação também. Porém, a referência fica muito clara no que dá a entender que seria uma invocação ocultista. Outra coisa que também já é revelada nessa parte é que a criatura Baphomet teria sua imagem representada por uma cabeça de animal com chifres. E sim, o Gorosei se transformou em uma espécie que seria basicamente uma aranha com a cabeça de um touro com chifres. Seria isso coincidência? Coincidência? Acho que não! Ainda nessa questão, a história em torno de Baphomet foi intimamente relacionada com a Ordem dos Cavaleiros Templários. Cavaleiros esses que queriam a isenção de pagamento das taxas da Igreja Católica. E eles tiveram o apoio do rei e do Papa daquela época. Essa história me lembra muito os Cavaleiros Sagrados do mundo de One Piece, pois imaginamos que assim como os Tenryubitos, os Cavaleiros Sagrados também não precisam pagar tributos celestiais. Até agora, todas as peças estão se encaixando. Continuando mais uma vez, o objetivo dos Cavaleiros Templários era supostamente proteger os peregrinos em seu caminho para a Terra Santa. Terra Santa, né? Vamos lá. Já em One Piece, um único Cavaleiro Sagrado que vimos até agora foi Figarland Garling, e ele apareceu pela primeira vez no capítulo 1086. E sim, ele estava na Terra Santa de Mary Joyce. Só que ele apareceu por lá para executar um dos Tenryubitos que tinha quebrado as regras de convivência entre os próprios Tenryubitos. Contudo, não sabemos quais são as funções dos outros Cavaleiros Sagrados. Chegamos agora no ponto principal. De acordo com a história, os Cavaleiros Sagrados foram mortos e queimados na fogueira por serem adoradores do Capiroto,
uma figura que na realidade se chamava Baphomet. Falando agora um pouco mais sobre o símbolo de Baphomet, vocês podem ver aí na imagem um círculo e dentro dele podemos ver um pentagrama. E ainda dentro do pentagrama tem a cabeça de um bode. Essa imagem é bem parecida com o símbolo que aparece na sala dos Gorosei, né não? A diferença é que uma tem a cabeça de um bode no meio e na outra não dá para enxergar muito bem pelo fato da imagem ficar muito distante. Mas pode-se dizer que não parece um bode. Contudo, dá para fazer uma comparação e se perguntar, será que foi isso mesmo que Oda quis fazer? Porque se foi isso, a cada dia que passa, eu me surpreendo ainda mais com a sua genialidade na hora de adicionar pequenos detalhes à sua obra. Pois com apenas um símbolo e com a transformação do Gorosei, podemos deduzir que em Muzama, o Gorosei e até mesmo os Cavaleiros Sagrados estão ligados à invocação do Capiroto. E por isso, provavelmente teremos a confirmação que cada Gorosei vai fazer referência a um yokai da mitologia japonesa. Mas diz aí, será que isso foi apenas uma coincidência ou Oda fez isso de propósito? E só para deixar claro, galera, existem várias versões de histórias que contam a respeito dos Cavaleiros Templários, e em nenhuma delas foi confirmado de fato que eles eram adoradores de Baphomet. Tanto é que tem alguns historiadores que dizem que pelo fato deles estarem ganhando bastante riqueza e poder, o rei Felipe deu a ordem para que eles fossem executados, e ele obteve a conivência do Papa Clemente V. Dessa forma, os Cavaleiros Sagrados foram presos, torturados e condenados à fogueira, acusados de diversas heresias, e uma delas seria a adoração a Baphomet, que de acordo com a igreja era o diabo. E dessa forma, Baphomet se tornou um bode expiatório para a condenação dos Cavaleiros Templários. Como eu disse, se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar várias histórias diferentes, porém, isso não quer dizer que Oda não possa ter pego uma delas para usar de inspiração na criação dos Cavaleiros Sagrados e também para fazer uma referência aos Gorosei e talvez em Muzama. De qualquer modo, galera, se você gostou do vídeo, deixa aí aquele likezão. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.